Olá, a paz do Senhor a todos vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos iniciar agora mais um culto de louvor, adoração e meditação na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a participar deste culto e se você não conhece ainda a nossa igreja, você pode entrar em contato conosco, se você quiser, através das redes sociais. Por enquanto nós estamos somente com os cultos online, mas acompanhe as novidades através das nossas redes sociais, através do nosso site que vai aparecer aqui embaixo. E você saberá assim que nós estivermos retomando os cultos presenciais. Mas entre em contato conosco se você quiser pedir uma oração, se você estiver precisando de uma palavra de aconselhamento. Entre em contato conosco através dessas redes sociais. Lá no site você pode também mandar uma mensagem para nós por e-mail. Ok? Você é muito bem-vindo. Participe conosco desse culto que está se iniciando agora. Vamos orar ao Senhor? Senhor, Deus maravilhoso, Deus de poder, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia que Tu nos concede, Senhor, e por este momento que está se iniciando agora, pela Tua bondade, Senhor, em nos conceder esse privilégio de, ainda que estejamos nesse momento tão complicado para todo o mundo, mas que nós não deixamos de Te adorar, não deixamos de Te louvar, Senhor amado, que o Senhor esteja presente em nosso meio neste momento, Senhor. Quando quer que seja, onde quer que seja, que esteja essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito a alcance e a abençoe, que ela seja abençoada através desse culto, através desta ministração, e que ela possa também, juntamente conosco, te adorar, verdadeiramente te adorar. E que essa adoração chegue até a tua presença, Senhor. Que realmente que nós possamos entregar a Ti um culto de adoração que venha do nosso coração, Senhor amado. Recebe, Senhor, este culto. Abençoa-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos agora adorar ao Senhor através de cânticos e depois teremos a ministração da palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Vamos adorar a Deus? Aleluia, Senhor. Seja exaltado e engrandecido sobre nós, Pai. Em meio ao nosso louvor, queremos te adorar, te engrandecer, dizer quem Tu és, Senhor. Aleluia, Jesus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em Tua presença não há palavras, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, Teu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, Tua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, oh.
a nós, Deus. Pois digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, tua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fará por nós. Oh. És um Deus deste lugar e o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão e esperança ao perdido. Tu és a paz ao cansado. Tu és. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Sim, tu és a luz na escuridão e esperança ao perdido. Tu és a paz ao cansado. Tu és. Não há
pois não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão aqui. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz, pois não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Dando continuidade a este culto de adoração ao Senhor, vamos agora meditar na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou abrir o aplicativo que você tiver aí da Bíblia no Salmo 133. Salmo 133, nós vamos ler o salmo inteiro, é um salmo bem pequenininho, tem apenas 3 versículos. Então vamos ler versículo 1 a 3. Então eu vou ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por esse culto até este momento e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que tu traz até nós e que esta palavra venha a falar conosco, Senhor amado. Toca, Senhor, em nossos corações, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aquilo que tu queres falar conosco, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos corrigir em nossa vida, para que possamos ser cada vez mais, Senhor, de acordo com a tua vontade, Senhor amado. Mostra-nos, Senhor, fala ao nosso coração e desperta em nós o desejo, Senhor, de te agradar, de fazer a tua vontade, Senhor. Dá-nos entendimento dessa palavra, Senhor amado, e que ela seja uma semente plantada em nosso coração, para que nós possamos realmente ser transformados por esta palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, irmãos, este salmo, como vocês viram, é um salmo bem curtinho, não é? É um salmo, acredita-se, de autoria de Davi, e esse salmo é considerado um salmo de peregrinação. O que isso significa? Era um daqueles cânticos que os israelitas cantavam quando eles iam em peregrinação, se deslocando de suas cidades até Jerusalém na ocasião das festas. Então os israelitas eles tinham 3 festas anuais que eles eram obrigados a participar, né? Os homens maiores de 20 anos eram obrigados a participar. Então eles se deslocavam das cidades ao longo de todo o território de Israel até Jerusalém. E nessa caminhada, né, nesse trajeto, era comum que eles cantassem. E os cânticos que eles cantavam, geralmente era para incentivá-los, era para trazer alguma mensagem de ânimo, para que eles se sentissem, né, cada vez mais animados em chegar a Jerusalém para participar das festas. Então esse salmo, ele reforça ao peregrino, aquela pessoa que estava se deslocando, em alguns casos muitos quilômetros para chegar até Jerusalém, que aquela união dos israelitas que ia acontecer ali em Jerusalém na ocasião das festas, que ela é boa e agradável ao Senhor. Então, para a gente entender bem o que é, afinal de contas, a união, vamos entender só o que significa isso antes da gente voltar ao texto bíblico e continuar meditando. Então, a união, primeira coisa, ela não é uniformidade. Quer dizer, união não quer dizer todo mundo igual, todo mundo no mesmo padrão, todo mundo, digamos, na aparência igual, na fala igual. Não é isso, não é uniformidade. União é harmonia. Pense numa sinfonia.
você tem várias notas musicais diferentes, você pode ter um conjunto bem variado de instrumentos musicais, onde ainda que cada nota seja o mesmo tom, né, no momento que eles estão tocando juntos, pode ser que cada nota seja no mesmo tom em vários instrumentos, mas o som que cada instrumento produz é único. Então ali não há uniformidade, mas há unidade no momento em que todos estão tocando em harmonia. Se cada músico sair tocando como der na cabeça, vira um barulho, não é? Agora, qual a diferença entre o barulho e uma belíssima sinfonia? A união, né? Aquela harmonia entre todos os instrumentos que estão sendo ali tocados. E eu queria ler então um trecho que está lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos 2 a 4, que mostra bem como que é essa união. O trecho que vem imediatamente antes de Paulo falar sobre Jesus, quando ele abriu mão de sua glória, veio, né, até a terra como ser humano, se tornou humano, né, uma demonstração assim inconcebível de humildade, e não só isso, ele veio para ser servo. E antes dele colocar tudo isso que Jesus fez por nós, ele, na verdade, ele está falando sobre nós, como deve ser a nossa atitude. E ele diz assim, ó, ele falando para os filipenses, mas que vale para nós também. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha só, irmãos, então a chave aqui da união é o quê? É cada pessoa cuidar um do outro tanto quanto fosse cuidar de si mesmo. Então, cuidar dos interesses do outro tanto quanto cuida dos seus próprios interesses. E ele diz até considerar os outros superiores a si mesmo. E continuando, irmãos, eu queria chamar também a atenção de vocês para a primeira analogia. Ele faz ali no Salmo 133, ele faz duas analogias. Versículo 2 é uma analogia, quer dizer, uma comparação, e o versículo 3 também é uma outra comparação. São duas comparações, e para a gente entender a mensagem que tem para nós, nós precisamos destrinchar essa comparação para entender o que ele está querendo dizer, qual é a mensagem que ele está querendo transmitir. Então, o versículo 2, que é a primeira analogia que ele faz, a primeira comparação que ele faz, diz assim, ó, ele está falando da união. Então, vamos lembrar, né, que ele está falando da união, e aí ele diz assim, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Então, essa é a primeira comparação. Note que ele está comparando a união dos irmãos, que é boa e agradável, né, com o óleo precioso, ok? Então ele dá um contexto aqui para a gente entender de que óleo que ele está falando e por que óleo, né? Então ele dá um contexto aqui para a gente entender que é o óleo derramado sobre a cabeça de Arão. Que óleo é esse? Foi o óleo que dá unção do sacerdócio, no momento em que ele se tornou o primeiro sacerdote de Israel. Então, por esse contexto, por ele ter mencionado que é Arão, que está se referindo a Arão, e é o óleo que foi derramado sobre a cabeça dele, então imediatamente nós sabemos que se refere ao óleo da unção, tá? A gente tem mais informações sobre esse óleo lá em Êxodo, no capítulo 30. Eu não vou ler os versículos, mas se você quiser depois dar uma lidinha em casa, principalmente ali entre os versículos 22 e 30, fala sobre, capítulo 30, versículos 22 a 30, tá? Ele fala sobre esse óleo, inclusive sobre a receita para fazer esse óleo, porque essa receita era uma receita exclusiva para o óleo de unção, que foi usado para ungir tanto o tabernáculo, aquele tabernáculo que foi montado por Moisés no deserto, quanto os sacerdotes a partir dali, né, de Arão em diante. Arão foi o primeiro e todos os seguintes foram ungidos usando um óleo que era preparado com aquela receita específica que não podia ser usado para nenhuma outra finalidade. O que é importante também, no nosso contexto, a gente entender, porque, por exemplo, se eu falo para você, né, de um óleo sendo derramado sobre a cabeça, escorrendo e tal, eu imagino que a grande maioria vai pensar na meleca que seria, né, derramar óleo. Penso eu que você já
lembrou do óleo de cozinha, né? Aquela garrafinha e tal, né? Que você usa para fritura ali, para cozinhar, né? O alimento. Mas não é esse óleo não, irmãos. Esse óleo aqui que fala, né, na Bíblia, inclusive nesse texto e em vários outros textos, é um óleo de fragrância. Era o equivalente a um perfume da época. Então era preparado justamente por essa questão do cheiro gostoso, do cheiro agradável. Então esses óleos, essas fragrâncias, elas eram caras, elas eram preciosas. E uma pessoa que usasse uma fragrância dessa era vista como uma pessoa que tinha recurso financeiro, porque era muito precioso, era caro, né? E era muito agradável, num contexto ali onde não era fácil, as pessoas não tinham chuveiro em casa como nós temos hoje, ou nem banheira, nem água encanada, não tinham. Então não era fácil ter hábitos de higiene, não é? Então o perfume, ele muitas vezes ele disfarçava o odor do corpo. E isso era muito apreciado. Então, a pessoa que estivesse usando ali um perfume era um cheiro muito agradável no meio, né, de um contexto onde a maioria das pessoas tinha um cheiro mais desagradável no corpo. Então, ali a gente tem que entender que esse perfume, primeiro, ele tem um cheiro muito agradável. Então, a presença ali do perfume trazia uma sensação muito agradável a quem estava por perto ali, sentindo aquele cheiro, né? Ele era também muito precioso. E aqui, o óleo em que a Bíblia se refere especificamente nesse salmo é o óleo de unção de sacerdotes. E fala inclusive de Arão, que foi o primeiro sacerdote. Quer dizer, é uma coisa muito importante até para a história de Israel. Não é um perfume qualquer, não é um óleo qualquer. É o óleo que era usado exclusivamente na unção do sacerdote. E para que era usado esse óleo? Aí é que está a chave para a gente entender essa analogia. Esse óleo significava a consagração daquela pessoa para o sacerdócio. O que é consagração? Consagração é separação. É quando você separa algo para uma finalidade exclusiva. Então, no momento em que Arão foi ungido, e ali realmente o óleo ele era derramado de forma abundante mesmo, que era, né, não era para economizar não, porque era justamente para simbolizar o quê? Que ele estava sendo consagrado por inteiro. A vida dele mudava, ele era o tempo todo, tempo integral, o tempo todo sacerdote do Senhor. Então, esse óleo, essa unção, era para separação de Arão para aquela finalidade. Então, olha só, quando o salmista compara a união dos irmãos com o óleo de unção, ali o óleo que ungiu Arão, o que significa? O óleo consagrava Arão para o ministério, para a vida que ele ia dedicar a Deus. Então, o salmista está comparando e está mostrando que a união consagrava a nação de Israel para o ministério que Deus tinha para essa nação. O salmista está dizendo que a união é uma forma de estabelecer essa separação do povo. Dentre os demais povos, a união entre os israelitas separava-os para o ministério que Deus tinha para eles. Então, uma vez unidos, eles conseguiriam colocar, né, tocar adiante esse ministério, levar à completude esse ministério que Deus havia dado a eles, dentro ali do contexto como nação. Então, isso para nós também, podemos aplicar isso como igreja. Então, nós conseguimos apenas executar o nosso ministério que foi dado a nós quando nós estamos unidos. Então, a união é que capacita a igreja a, de fato, exercer o seu ministério, exercer o ministério que Deus atribuiu a ela. Então, veja só a importância, como é importante a união dos irmãos. E isso a gente tira dessa primeira analogia, essa primeira comparação com o óleo de unção de Arão. E tem a segunda analogia. A segunda analogia está lá no versículo 3, que diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então agora a analogia é diferente, tá? Então a gente deixa de lado aquela analogia do óleo de unção, tá? Que aqui é outra analogia, outra comparação, para a gente entender, é outra mensagem. Então a união, em primeiro lugar, ela tem esse aspecto de consagração, de separação, certo? De efetivação do ministério. E nesse segundo momento, ele está fazendo uma segunda comparação, agora com o orvalho
do Hermon. Então, o que é o orvalho? O orvalho é aquela umidade do ar, sabe? Aquela umidade, vocês vão entender já, eu vou explicar melhor, que é o seguinte, o Hermon, ele é o monte mais alto de Israel. Então é uma montanha, né, um monte muito alto. Tão alto que o pico dele, ele tem neve todo o ano, mesmo no verão. Então, o que acontece? Aquela neve, quando o vento passa por ali, então esse vento ele se esfria e fica úmido, não é? Conforme esse vento passa pelo Hermon e desce e vai correr, né, até chegar lá embaixo, lá em Jerusalém, ele vai refrescando tudo que tem pelo caminho, principalmente no verão. Por que eu digo, aliás, falta explicar isso, né? Por que eu digo Jerusalém? Porque ele fala em montes de Sião. Sião é o nome que é dado para Jerusalém. Então, montes de Sião, entende-se que sejam aqueles montes ao redor de Jerusalém, tá? Em alguns textos fala de Monte Sião. Aí, quando fala em Monte Sião no singular, é Jerusalém em si, tá bom? Então, aqui a gente entende que a região ali de Jerusalém. Jerusalém, ela tem uma temporada muito quente e muito seca, não chove de maio até outubro, não é? Que ali no meio está o verão, né? Que lá não podemos esquecer que é hemisfério norte, o verão é no meio do ano, né? Então é ali esse período, né? Do verão é um período muito seco. Então quando vem esse orvalho, quer dizer, essa umidade lá do Hermon, ele acaba refrescando. Então ele tem esse aspecto de frescor. Então tá aquela temperatura quente, aquele ar seco, né? Também não sei se você já teve a oportunidade de estar num lugar com ar seco, quente e seco, fica difícil até de respirar. E aí vem essa brisa úmida, é um alívio, né, para quem está naquela situação. E além disso, também tem um outro aspecto, que é a fertilidade, porque essa umidade, ela serve para também, né, trazer o líquido, né, a água que as plantas, que a vegetação precisa. Então não está chovendo ali, uma época sem chuva, mas esse orvalho traz a umidade que a vegetação necessita para continuar viva. Então esse orvalho também traz vida para a vegetação ali da região. Então esse era um aspecto que os israelitas conheciam bem, essa característica dessa brisa que vinha desde o Monte Hermon e que por todo o caminho até chegar em Jerusalém, ele trazia esse frescor, principalmente nos meses quentes, né? E trazia esse aspecto de fertilidade, entende? Então, quando o salmista compara a união dos irmãos, então imagine, né? Você ali naquele lugar quente, aquele lugar, né, desértico, e vem essa brisa, né, fresca, gostosa, e não só você, mas também a vegetação ali ao redor também, né, aprecia e vive a partir dessa brisa. E é com essa brisa, é com esse orvalho que o salmista compara a união dos irmãos. Olha só que coisa linda. Então eu queria só destacar novamente a parte B do versículo 3, a segunda parte do versículo 3, que diz assim, ó: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Por quê? Porque aonde está passando essa brisa tem vida. Essa brisa é fértil, entendeu? Então, ele está falando de algo que é algo físico, certo? Algo que as pessoas conheciam por causa do Monte Hermon, que tem a neve, vem essa brisa úmida. Então, o trajeto por onde essa brisa passa sempre tem vegetação, sempre tem, mesmo nos meses quentes, onde todo o restante da vegetação morreu por causa do calor, esse lugar onde passa essa brisa tem vida. E o salmista está comparando isso à comunidade de Israel, que ali a união dos irmãos faz com que traga um alívio para quem está ali naquele deserto, naquela opressão. Essa união, ela é um alívio, ela traz um frescor, ela traz esse alívio e também traz vida, ela é fértil. Então, a gente traz essa lição para nós também aqui na igreja, entendeu? Para os nossos dias, e a gente entende, porque a união, o princípio da união é o mesmo. Então, ali, aonde há opressão, onde há uma situação como nós estamos vivendo hoje em dia, não é verdade? Aí, né, em torno dessa pandemia, essa coisa toda, a união dos irmãos é um alívio, não é?
É um alívio você ter alguém com quem você possa contar, mesmo nesse contexto, né, de pandemia, de isolamento social, você tem pessoas que você sabe com quem você pode contar. Então isso é tremendo. Então há esse alívio da opressão, né, daquela coisa ruim, e também tem vida, é fértil. Ou seja, quando a gente fala, né, de vida, é presença de Deus mesmo. Não é? Que é, né, que é o Senhor Jesus que traz vida. Ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na união dos irmãos, essa vida floresce. Olha só que tremendo. E essa é uma bênção, essa bênção que Deus dá é quando há união. Não há outra forma de ter essa bênção. É quando há união. Então veja só a importância da união dos irmãos. E quando a gente fala, né, da união na igreja, então eu só queria relembrar, né? Então, usando esse salmo e as analogias que ele faz, então a união na igreja, que a gente pode trazer isso para a igreja, é o quê? Então a união é o que capacita a igreja a exercer o ministério que ela foi chamada para ter. A união é necessária para a igreja como um todo, né? A igreja como comunidade exercer o seu ministério. E a união também é o que traz esse alívio para as pessoas que estão ali na opressão, que estão ali, né, numa situação triste, numa situação que elas não veem saída. E a união traz vida. A união traz vida. Igreja que não tem união está morta. Infelizmente, mas é o que a palavra está nos dizendo, né? A união, ela traz vida à igreja. E eu quero ler mais alguns textos aqui, só para a gente ver que, passando lá pelo Novo Testamento, essa ideia de união, ela fica ainda mais latente, mais evidente. E também quero ler um outro texto de Paulo, que está lá em 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 11, que diz assim, ó: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Aqui já é uma promessa que Paulo fala que, uma vez que nós vivamos em paz, quer dizer, vivamos em união, em harmonia, o Deus de amor e paz estará conosco. Então, a gente vê quantas bênçãos, e aqui tem inúmeros outros textos, se você procurar no Novo Testamento sobre os textos, né, de reciprocidade, aqueles que falam, ame-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros e por aí vai, você vê quantas bênçãos estão atreladas a esse cuidado que nós devemos ter uns pelos outros. E resumindo, é o que? A união dos irmãos. Agora, o que é o contrário da união? O que é que atrapalha a união, que vem quebrar a união? É o conflito. É o conflito, quando há alguma diferença entre os irmãos, né, que há uma dificuldade em lidar com essa diferença, algum atrito, alguma coisa, mas é o conflito ali entre irmãos, não é? Porque problemas tem, todo lugar tem problemas, isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, nós temos problemas, isso é uma realidade. E quando a gente permite que o conflito não seja, quando a gente não consegue resolver esse conflito, ele se torna o quê? Se torna divisão. E divisão, irmãos, divisão mata a igreja. Divisão mata a igreja. E sabe o que traz divisão? Somos nós. Somos nós mesmos, irmãos. Nós matamos a igreja. Isso é terrível, terrível. E isso por quê? Porque a gente não consegue resolver os conflitos. A gente ou quer ter razão, e a gente se abraça na nossa razão e não abre mão, ou então, né, a gente quer ter vantagem, a gente não quer ser prejudicado, então tudo é a gente para de ouvir os textos bíblicos que falam o quê? Para eu considerar o meu irmão superior a mim, para eu pensar na necessidade dele antes de eu pensar na minha. Se a gente fizer isso de fato, não tem como ter conflito. Não é verdade? O Senhor Jesus deu o grande exemplo, e ele deu o exemplo porque ele se humilhou para servir. Então esse é um exemplo que nós temos que aplicar na nossa vida diariamente e considerar nosso irmão superior a nós. Isso é muito difícil, porque o nosso ego já pula já na hora para querer nos elevar.
não é? E só realmente a atuação do Espírito Santo em nossa vida que a gente consegue realmente nos colocar no lugar que é nosso, que é de servir aos nossos irmãos e conseguir lidar com o conflito para conseguir trazer o quê? A palavra-chave, reconciliação. Sim, nós devemos buscar a reconciliação a todo custo, porque não, quando a gente permite a divisão na igreja, nós estamos, como eu já disse, matando a vida da igreja. Quero ler aqui um outro texto que está lá em Efésios 4:3, que diz assim, ó: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu queria destacar aqui a expressão todo o esforço. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, irmãos, a unidade, quem traz a unidade? É o Espírito Santo que traz a unidade. Então a unidade vem dele, a união vem dele. Não há como haver união entre os irmãos sem o Espírito Santo. Ele é imprescindível. Mas para ter união requer o nosso esforço, é uma combinação. É a atuação do Espírito Santo que faz o que nós jamais poderíamos fazer, mas é também o nosso esforço em fazer essa união ser real. Então eu queria aqui chamar mais uma vez a atenção para a importância de realmente de nós agirmos conscientemente buscando a união, buscando resolver os conflitos, não é? Tem alguma coisa contra o irmão? Busque a reconciliação o quanto antes. Não é muito fácil para a gente ficar aqui e falar, não, mas foi ele que me ofendeu, ou então foi ele que tem coisa contra mim, eu tô de boa, para mim não tem problema nenhum. Mas o que a palavra diz é o quê? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que buscar, eu tenho que ser um agente de reconciliação, não de divisão. Quando eu sou um agente de divisão, eu estou matando a vida da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que isso não aconteça com nenhum de nós. Para finalizar, eu quero ler o texto que está lá em João, capítulo 17, vou ler os versículos de 20 a 23, mas depois dá uma lida com atenção nesse texto todo de João 17, que é uma oração maravilhosa de Jesus, um discurso de Jesus em oração ao Pai, onde ele presta contas de seu ministério ao Pai. E nesse trecho que eu vou ler, ele está orando pelos discípulos. Então, primeiro ele ora pelos 11 que estão ali diante dele, porque ali, naquele momento, Judas já tinha saído para traí-lo, é um pouquinho antes ali da morte, né, de Jesus, e aí ele faz essa oração, e nesse trecho que eu vou ler, é o momento que ele começa a orar pelos demais, por aqueles que virão a serem acrescentados. Quer dizer, Jesus ali está orando por nós também, por todos os cristãos da história. Então, olha só as palavras que Jesus fala ao Pai por nós, intercedendo por mim e por você. Olha só, ele diz assim, ó: minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos 11 que estão ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, irmãos, olha só a importância da união que Jesus ali, nos seus últimos momentos antes de sua morte, que ele sabia que ia morrer, qual a oração que ele faz? Por união. E ele diz mais, ele diz que a união que nós temos como igreja, a união irmãos, é que vai demonstrar para o mundo a união que ele tem com o Pai e que vai provar para o mundo que o Pai o enviou. Olha só o poder da união, irmãos. Ou seja, sem união, a nossa palavra, a nossa proclamação do Evangelho perde a força. Quando nós falamos em Jesus, sem nós termos a união, nós não estamos vivendo aquilo que Jesus prega, da união dele com o Pai e da união que ele e o Pai querem ter conosco. Se nós não estamos em união aqui, nós quebramos a união que nós temos com o Pai e com Jesus. Olha só o quão grave é quando nós deixamos que picuinhas criem divisão na igreja, que criem conflito na igreja.
Olha só, e pode ser, às vezes, não é nem necessariamente picuinha, pode ser um caso grave, mas precisamos nos esforçar para resolver as divisões, para resolver os conflitos, não permitir que haja divisão, e se há divisão, precisamos quebrar isso imediatamente. Nós temos que nos esforçar. Essa é a mensagem, essa é a mensagem. Então eu queria reforçar novamente a beleza daquela analogia que o salmista faz no Salmo 133, não é? De falar da união como o óleo que traz o quê? Traz a consagração, a separação para o ministério. A igreja, nós como igreja, nós somos separados para o ministério. E nós como igreja, não individualmente eu estou falando, mas como igreja, nós só conseguimos exercer o nosso ministério de igreja quando estamos em união, quando estamos em harmonia uns com os outros. E também essa união, ela traz aquele frescor, ela é refrescante para as pessoas e ela traz vida. A vida da igreja depende da união. A bênção da vida que Deus derrama sobre a igreja depende da união. E nós precisamos nos esforçar para ter e manter essa união. Então, irmãos, eu convido vocês nesse momento a orar a Deus e a pedir a Deus que revele se há algum conflito, há alguma divisão, se você mesmo inconscientemente pode estar trazendo alguma divisão na igreja, e de forma alguma isso não é uma acusação, irmãos, quem acusa é o diabo, ok? O que eu estou pedindo é para que o Espírito Santo revele aquilo que nós precisamos nos consertar, aquilo que está desagradando a Deus, ok? E não é para apontar o dedo, aqui a oração nós vamos orar para nós, ok? Se você está pensando, ó, fulano de tal, né? Tá? Não, aqui a oração, cada um vai orar por si, para que o Espírito Santo revele o que cada um de nós, eu, você, mas cada um orando por si, o que nós podemos fazer para tornar essa união cada vez mais forte. Como que nós podemos nos esforçar e que o Senhor nos revele também e nos impeça de causar divisões. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, te agradecemos, Senhor amado, por esta palavra, Senhor, que tu trouxeste a nós. Ó Senhor amado, nós te pedimos antes de mais nada perdão, Senhor. Perdão porque nenhum de nós é perfeito, Senhor. Nós sabemos, Senhor meu Deus, que já deve ter havido ocasiões que nós desagradamos o Senhor nesse aspecto, que nós talvez tenhamos criado alguma situação ou deixado alguma situação correr em que nós deveríamos ter agido como reconciliadores e nós acabamos causando conflito ou causando divisão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por isso. E neste momento, Senhor, nós oramos pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha estabelecer a união em nossa igreja, Senhor amado. Ó Deus amado, derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre nós, Senhor, porque nós precisamos dele, Senhor. Sem ele, sem o Teu Espírito, Senhor, jamais nós conseguiríamos, Senhor, ter essa união. Jamais nós conseguiríamos colocar as necessidades do nosso irmão acima das nossas necessidades, Senhor amado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, meu Deus, ó Pai, e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, quebranta o nosso coração, Senhor amado, para que nós possamos perceber quando nós estamos desagradando, Senhor, quando nós estamos causando algum tipo de conflito com os nossos irmãos, Senhor. Não permita que isso aconteça, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver, Senhor, e que nós possamos realmente, Senhor, agir como agentes de reconciliação, que nós possamos trazer união e não divisão, Senhor. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que nós somos fracos, nós somos falhos, Senhor, mas nós queremos, Senhor, meu Deus, ser agentes de vida, não agentes de morte. Nós queremos ser agentes, Senhor, de união. Então usa-nos nesse propósito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver, a perceber as coisas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, reconciliar, até mesmo quando a situação não nos envolver diretamente, mas se nós percebermos, Senhor, que alguns irmãos estão com dificuldade, que nós possamos trazer uma palavra para trazer, Senhor, esses irmãos à reconciliação. Ajuda-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor, meu Deus. Que não haja, Senhor, nenhum desejo de abandonar a igreja, que isso traz mais divisão ainda.
Ó Senhor amado, está repreendido em nome de Jesus toda divisão, Senhor. Ó Pai amado, derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós e usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, meu Deus, ó Pai, de forma a estabelecer essa união, a trazer vida para a nossa igreja, Senhor amado. Nós queremos ser férteis, Senhor, como a tua palavra diz. Queremos, Senhor, que essa união, que ela seja fértil. Ó Senhor amado, queremos ver isso, Senhor, nas vidas ao nosso redor. Nós queremos, Senhor, levar a palavra de salvação, que essa palavra chegue com poder. E nós sabemos que para isso é preciso que nós estejamos vivendo em união, Senhor. Ó Deus amado, então tem misericórdia de nós, Senhor. E usa-nos, Senhor, meu Deus, ó Pai, para a vida, para a reconciliação, para a paz, para a harmonia. Ó Senhor, que seja repreendido toda forma de conflito mal resolvido, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a resolver os conflitos, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor, meu Deus. Abençoa, Senhor, os nossos líderes, para que eles também tenham a percepção quando há algo ali que não está bem na igreja, que eles possam também intervir, tenham a coragem de intervir, Senhor, meu Deus. Ó Pai amado, que nós possamos realmente, Senhor, sermos submissos aos nossos líderes, Senhor, e aceitarmos quando os líderes vêm trazer a nós essa palavra de reconciliação. Ó Deus amado, que o Senhor, que o teu Espírito dome o nosso ego, Senhor, que ele dome o nosso ego. Ó Deus amado, trabalha, Senhor, nas nossas vidas, traz união, Senhor, traz união. Principalmente, Senhor, nesse tempo de distanciamento físico, Senhor. Para que o Espírito, Senhor, seja um espírito de união entre nós, Senhor. Que eu esteja disposto, Senhor, a dar a minha vida pelos meus irmãos e eles também por mim, Senhor amado. Ó Deus maravilhoso, age em nós, Pai, porque isso depende da ação do Espírito Santo, Senhor, mas requer o nosso esforço. Que nós estejamos dispostos, Senhor, a fazer o esforço que for necessário por amor a Ti, para que essa união seja estabelecida. Nós oramos, Senhor, confiantes, Senhor, de que o Senhor está trazendo essa palavra porque o Senhor quer fazer algo em nosso meio. E nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos em união. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que nós continuemos nos esforçando pela união. Amém.